Oi, deuses! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Deuses Cientistas. O espaço onde ciência e ancestralidade de mulheres negras e indígenas se encontram. Todas as vezes que eu precisei subir ou me levantar, foram as mulheres negras que me deram a mão. Esse podcast se torna eterno agora, graças à realização Universidade Afro-Latinas. Hoje vamos conhecer Maíra Silva, uma cientista quilombola cuja trajetória é um testemunho vivo de como a ciência e o conhecimento tradicional podem andar lado a lado. Maíra não apenas investiga os impactos ambientais em comunidades tradicionais, mas também desafia os limites da academia, debatendo a ciência onde sempre deveria ter estado, nos quilombos, nas comunidades, na luta pelos territórios. Maíra foi criada no quilombo Ivaporunduva, no Vale do Ribeira, em São Paulo, uma das comunidades quilombolas mais antigas da região, habitada por cerca de 400 pessoas. Fundado no século XVII, com a chegada de mineradores e escravizados, o quilombo se consolidou como território negro após a decadência da mineração, quando ex-escravizados passaram a cultivar a terra. Esse cultivo é baseado na agricultura quilombola, garantindo a preservação ambiental e hoje é considerado um sistema agrícola tradicional quilombola. Em 2003, suas terras foram tituladas como áreas públicas pelo Estado, fortalecendo a luta quilombola por território. Hoje, a comunidade abriga o maior reservatório de Mata Atlântica do Brasil, que cobre 80% do território de Ivaporunduva. A verdade é que onde tem quilombo, tem preservação da natureza. Esse é um território ancestral. A infância de Maíra foi um verdadeiro laboratório vivo. Ela é uma pessoa de sorriso aberto que, quando criança, brincava no rio, caçava camarões, pulava de árvore em árvore. Nessas brincadeiras, ela já sonhava com seu futuro. Seu avô, chamado carinhosamente de Benedito Velho, um canoeiro, aprendeu a escrever na casca do palmito. A escola de seu Benedito, gente, era levar eles pro mato, entendeu? Ele levava Maíra e seus netos e explicava sobre cada planta, sobre o rio, cada mudança no solo. Ele lia também pequenas histórias ao redor da fogueira e observava a constelação. Olha, eu lembro quando eu era criança, que o mundo, assim, eu imaginava, eu só tinha imaginário, né? Então vou lembrar com você aqui alguns fatos que eram importantes para a criação desse meu imaginário na infância, que é, até os anos 70, a gente só tinha rio, né? Até 1997, eu não morei só no Quilombo, mas assim, eu morei em outros bairros, algumas cidadezinhas, ali com a minha mãe, né? Como eu te disse. Mas esse meu lugar, assim, âncora, que é o Quilombo, onde eu ia fim de semana, onde eu ia nas férias e tal, quando eu não estava lá necessariamente, ele só teve luz elétrica em 97. Então, o imaginário é como assim, é muito engraçado, no imaginário, para fora das pessoas, os quilombos, eles remetem a esse lugar de resistência, mas para mim, a gente vive como um povo indígena, assim, né? Não é só a resistência negra contra a escravidão e tal. Então, a relação com a mata, ela é totalmente baseada na nossa cosmovisão, assim, não é... Eu não tô, assim, falando porque aprendi os nomes agora bonitos, mas eu tinha, assim, uma ideia de que aquilo ali era muito confortável, muito bom, porque eu fui criada numa família de muita luta. Então, eu aprendi alguns termos e falar e a eloquência mais tarde, quando eu saí. Mas o sentimento, né, de você pertencer a um ambiente, à natureza,
né? Lembra que eu te falei que o meu avô ele já dizia das nascentes muito antes, né? Desde quando era criança, assim, foi meu primeiro laboratório entendendo as coisas era nessas saídas com ele. Então eu me via numa criança que estava confortável, que estava num lugar muito bom. Só que eu também deslumbrava o mundo, assim. Bom, Maíra vem de uma família matriarcal, onde as mulheres sempre lideraram e participaram de organizações sociais. A realidade do quilombo para a educação é que essas mulheres da época precisavam se deslocar para Santos para estudar. Nessa época, as crianças quilombolas só tinham acesso à educação até a quarta série, que é hoje o que a gente chama de quinto ano. Essas escolas eram e são até hoje multisseriada, ou seja, são uma sala com mais de uma série diferente. Dá para perceber o grande absurdo que é esse ataque à educação quilombola? Porque você não tem uma estrutura para separar a sua série de outra série, influencia totalmente no aprendizado. Por esse motivo, muitas meninas eram convidadas a estudar e trabalhar num colégio de freiras em Santos. Bom, Maíra foi uma criança que com 9 anos já representava as crianças quilombolas. Sempre foi líder, já foi até Miss Agrícola Familiar do estado de São Paulo. Essa forma de ser dela estava impregnada no quilombo. De onde ela vem, ela aprendeu a ser mulher muito cedo. Suas tias estudaram em escolas de freira, onde a educação vinha acompanhada de trabalho doméstico. Entre elas, tia Cida, uma referência no quilombo, que foi uma das primeiras pessoas a estudar participando da luta contra a ditadura. Se vocês só estão acostumados a ver branco da classe média lutando contra a ditadura, saiba que o audiovisual também adora uma história única e que negros, indígenas, quilombolas, periféricos lutaram contra a ditadura militar. Às vezes, quando Maíra estudava até o anoitecer, usava a luz de lampião. Lia Barça, uma enciclopédia brasileira de A a Z, com conteúdos de diversas áreas do conhecimento e da atualidade, que sua tia trazia da cidade. Maíra cresceu em constante movimento, acompanhando sua mãe, Maria José, uma professora e bióloga quilombola no Vale do Ribeira que tem dezenas de comunidades e ela lecionava em diversas delas. Ela frequentou 11 escolas diferentes, sendo carregada de comunidade em comunidade, o que a permitiu ser acolhida por muitas mulheres quilombolas, fundamentais em sua formação e inspiração como cientista. Foi essa curiosidade que a levava para as ciências. Desde pequena, Maíra queria entender por que certas plantas cresciam perto do rio, por que a água se movia de determinada forma, como a terra reagia às chuvas e às secas. Mas, enquanto a curiosidade florescia, sua realidade também trazia desafios que a forçariam a amadurecer cedo demais. Sua região é muito rica em biodiversidade e conhecimento tradicional. Por guardar toda essa natureza, minério e florestas, muitas pessoas veem esse território como lucro. A luta dos quilombos do Vale do Ribeira contra as barragens começou depois da concessão para a exploração dos recursos energéticos do Rio Ribeira de Iguape para a Companhia Brasileira de Alumínio, ou seja, eles queriam produzir energia para produzir alumínio, que gasta muita energia. No início da década de 1990, o governo federal aprovou o projeto denominado Inventário Hidroelétrico da Bacia do Rio Ribeira de Iguape, que previa a construção de 4 hidrelétricas que inundariam 100 mil hectares do Vale do Ribeira, entre os quais estão territórios quilombolas, terras de pequenos agricultores, cavernas e parte das unidades de conservação. Em 1991, as comunidades ameaçadas pela construção das barragens se organizaram e criaram o Movimento dos Ameaçados por Barragens. Então Maíra, desde muito pequena, teve uma infância interceptada pela luta. Ela sempre soube que para mudar o mundo precisava de educação,
O professor da UFRJ, Flávio Gomes, especialista nos quilombos, diz, e ela se identifica muito com a fala dele, o seguinte: não existe quilombo de luta e quilombo sem luta. Todo quilombola é de resistência. Uma certa vez, em sua infância, em que foi pela primeira vez em São Paulo por conta de uma manifestação que estava sendo realizada pelo quilombo contra a construção da barragem, sua mãe perdeu ela no meio da multidão. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para São Paulo, eu devia ter uns 5, 6 anos, e a minha mãe me perdeu na Avenida Paulista num protesto. Eu tenho essa memória de estar perdida na multidão e aquele barulho da polícia, da sirene, assim. Então, eu era uma criança que também olhava esse mundo moderno lá fora com uma certa curiosidade, mas ao mesmo tempo entendendo que o meu lugar era talvez o lugar mais interessante. Porque a gente é alimentada também desde criança a ficar vendo as notícias ruins. Então você viu o povo já, né? O povo preto na favela, em situação, né, de vulnerabilidade. Você via, né, as crianças, aquela imagem da pobreza, né? E eu falava, não, aqui pelo menos tem água, assim. Então, essa consciência do ser natureza, ela é muito intrínseca com o que eu, enfim, da forma que eu fui crescendo e sendo criada. E tinha um porém, que como a minha mãe, ela era uma representante e uma fundadora de movimento social, eu cresci minha vida inteira entendendo que o progresso não poderia matar nós. É isso, de certa forma. Eu já, desde os 9 anos, já ia representar falando, não queremos que alaguem as nossas terras, não queremos que afundem o nosso quilombo. A gente tem um lema que chama terra sim, barragem não. Então esse sentimento sobre São Paulo ficou guardado nela. Uma vez eu ouvi de Ailton Krenak que não existe fome no povo dele, que se um dia ele não tiver o que comer, o povo dele não deixaria ele passar fome. Esse é o mesmo sentimento de conforto que Maíra sente no quilombo de Ivaporunduva. Na cidade, ela tem contato com comidas que fazem mal à sua saúde, coisa que no quilombo não existia. O conforto e o sentimento de um estômago bem cuidado é insubstituível. A minha mãe, eles tinham uma pastinha, eu sempre tinha umas pastinhas daquelas de papelão, que guardava, assim, estudos. Então, a galera estudava. Vamos estudar hoje o que é distribuição de energia. Vamos estudar hoje como é a produção de energia elétrica. Eu achava aquilo tão fantástico, porque eles estudavam, quem era mais letrado, estudava, aí passava de uma maneira Paulo Freire, para quem não era, e o povo já ia para as manifestações sabendo todos os direitos, sabe? No quilombo, ela e seus primos sempre referenciavam os ancestrais. Para eles, seus ancestrais sempre estarão vivos. Tanto que no quilombo o cemitério é algo sagrado, que eles cuidam. Não morremos, passamos por um processo. É nisso que ela acredita. Teve uma passagem na adolescência de Maíra que foi muito marcante. Em uma das vezes que estavam na audiência pública lutando contra as barragens, havia um engenheiro que malmente viu as comunidades quilombolas nos livros e teve a arrogância de dizer: vocês nunca vão entender o que seria benéfico para vocês, porque vocês não têm conhecimento técnico, só popular. Quer dizer, ele pesquisou o quilombo do Maps e achou que sabia mais dos quilombolas do que eles mesmos. Isso acendeu uma chama em Maíra muito maior para conseguir estudar e ir atrás de seus objetivos. Hoje, o quilombola ainda é visto como perigoso, rebelde ou ignorante da roça. Mas é o contrário, gente. Eles são povos que detêm um conhecimento da natureza e que lutam para mantê-la viva. Quilombolas devem ser potencializados pela educação formal e respeitados pelos conhecimentos técnicos tradicionais. Senão, ficar indo várias instituições lá, acessando esses conhecimentos, transformando esses conhecimentos em uma metodologia aceita pelo Ocidente e lucrando muito com isso, enquanto que essas pessoas são inferiorizadas e violentadas.
Quando Maíra chegou ao ensino médio em Eldorado, ela enfrentou um choque brutal. Na sua primeira aula, enquanto a professora falava sobre quilombos, um aluno questionou: "Para que falar desses pretos? Será que uma escola onde o currículo se propõe a educar valorizando negros, indígenas, periféricos ou quilombolas seria um espaço confortável para estudantes cometerem racismo?" Bom, eu acredito que não. Ao menos o desconforto seria de quem violentou. Esse momento foi um divisor de águas. Maíra precisou endurecer. Como dizem as mulheres jongueiras da comunidade do Jongo Dito Ribeiro, engrossar a casca. Então ela seguiu a sua jornada finalizando o ensino médio. Ela sabia que na sua comunidade havia fartura de alimentos, mas sua mãe não tinha condições de pagar a faculdade. Foi aí que elas inovaram. Para conseguir algum dinheiro, Maíra ajudava a mãe a fazer bananinha chips para vender e pagar seu primeiro ano da faculdade em registro. Gente, isso me lembrou a época de faculdade, que eu não tinha bolsa de estudo ainda. E eu fazia bolo, levava pra faculdade, com a sacola térmica assim grande. E vendia, assim, a meta era vender tudo no dia. E aí eu virava a noite fazendo marmita, vendia no dia. Virava a noite fazendo marmita, vendia no dia. Muito foda, né? Em meio às dúvidas, seu avô, sua grande referência, faleceu. Um dia ele passou em um sonho para ela dizendo que estaria com ela onde quer que estivesse. Então ela se agarrou ao seu avô e decidiu ir embora para estudar na cidade grande e ter mais oportunidades de estudos. Ela se mudou para Campinas. Viveu 2 anos apenas com uma mala, dormindo na casa das pessoas que ofereciam um abrigo para que ela pudesse continuar estudando. Mudando para Campinas, Maíra relata a dificuldade de uma jovem menina quilombola para conseguir um trabalho e estudar, vivendo numa cidade grande. Naquela época, não existia políticas de cotas. Quando Maíra chegou em Campinas, sua mãe então te deu R$300 para viver numa cidade grande, seu tio te deu 50 e ela tinha algumas outras moedas. Não dava nem R$500 para passar o mês. Maíra então desenvolveu ansiedade. Gente, isso é muito sério. A população negra enfrenta barreiras significativas no acesso a serviços de saúde mental, agravando o sofrimento psíquico decorrente de discriminação racial e condições socioeconômicas adversas. A falta de oportunidades educacionais e profissionais, aliada ao abandono social, contribui para o desenvolvimento de transtornos como depressão e ansiedade. Além disso, a internalização de estigmas raciais desde a infância pode levar à recusa da própria identidade, intensificando o sofrimento emocional. Em Campinas, Maíra passou na faculdade pela extensão universitária para trabalhar com cooperativismo, agricultura familiar e educação popular na ITCP, da Unicamp. Aliado ao trabalho, Maíra seguiu estudando no cursinho popular para estudar na faculdade. Com isso, ela entrou na universidade. Em 2010, Maíra conseguiu uma bolsa ProUni em licenciatura e bacharelado em ciências biológicas, mas precisava pagar o ônibus e alguns outros custos. Ela viu a mão de Deus na sua vida quando, em uma das idas ao quilombo, recebeu uma carona e conhece uma senhora branca, antirracista e ecóloga chamada Luísa Alonso, que foi um grande apoio. Luísa ofereceu sua casa para Maíra morar com ela para estudar na Unicamp. Luísa também deu o primeiro livro sobre a contaminação de chumbo para Maíra. Ainda nesse cenário, Maíra percebeu que as únicas pessoas negras na universidade eram as funcionárias da limpeza. Isso a motivou sempre a lutar pela educação e o direito das pessoas negras nesse espaço. Então Maíra participou da luta pelas cotas na Unicamp, onde ela se graduou. Eles queriam o direito das pessoas quilombolas e negras ocuparem aquele espaço não só como trabalhadores, mas como cientistas e conseguiram implementar as cotas lá. No trabalho de conclusão de curso, Maíra encontrou seu tema de pesquisa. Ela percebeu que sua própria terra estava sendo contaminada após estudar numa biblioteca que os passivos de uma antiga mineração do Alto Ribeira jogou diretamente no rio por 50 anos, rejeitos de chumbo.
Gente, só para vocês terem uma noção do quanto é isso. É como se fosse metade da lama do desastre de Brumadinho jogado por 50 anos no rio. Por quê? A mineração despejava rejeitos na região Alto Ribeira. E com o passar do tempo, o rejeito se espalhou por toda a calha do rio, contaminando toda a bacia. Maíra realizou coletas desse solo de lá de cima do Alto Ribeira, em outras partes do solo, para provar que aquele rejeito que ela encontrou nas proximidades do quilombo era igual ao rejeito que estava lá na região onde acontecia a mineração. Ela também analisou as mandiocas colhidas no quilombo e descobriu algo alarmante. Estavam contaminadas com zinco e chumbo. Mas para chegar na geologia, ela teve que procurar alguém que estudava fitorremediação. Foi nesse contexto que Maíra se virou nos 30 e se formou na graduação. Gente, foi uma grande conquista. Quem já passou por finalizações de mestrado, graduação, doutorado, sabe que o quanto que a gente pode adoecer ou pode ficar tão imersa num assunto e aquilo trazer dificuldades pra gente. Eu lembro que quando eu terminei o meu mestrado, eu fiquei muito doente, assim, porque eu não estava só estudando muito, me dedicando muito a uma coisa, usando muito a minha mente. Eu também estava falando sobre mim, sobre a minha comunidade. Eu estava tocando em pontos verdadeiros que me doíam muito. Então, conseguir finalizar é uma grande conquista. E por esse feito, ela também ganhou o Diploma ao Mérito Zumbi dos Palmares pela Câmara Municipal de Campinas. Maíra tinha um sonho de seguir a carreira acadêmica e buscar fazer o mestrado na Unicamp. Mas quando tentou levar essa pauta para a academia, encontrou resistência. Muitos pesquisadores não viam os impactos ambientais da mesma forma que ela. Foi nesse contexto que Maíra percebeu que o buraco era muito mais embaixo. Seus estudos mostraram que, além do feijão ser uma espécie para limpar as áreas, ele tinha uma capacidade de estabelecer uma recuperação da microbiologia do solo. A pesquisa de Maíra, no mestrado, mostrou que os fungos das plantas conseguiam viver em solos altamente contaminados, ajudando inclusive na restauração da floresta. A parte boa é que na sua pesquisa ela encontrou uma solução para descontaminar o solo a partir de uma espécie chamada feijão de porco, que também é usado como adubo verde no quilombo. Apesar de não ter investimento para ampliar sua pesquisa e executar ela, Maíra foi no boca a boca aplicando ela mesma com quilombas técnicas para descontaminar o solo. Analisar o solo da beira do rio e pensar que a sua família se alimentava de alguns alimentos cultivados em um solo contaminado foi uma das coisas mais dolorosas para Maíra. E foi assim que Maíra se tornou a primeira mestra quilombola formada na Unicamp. E a gente falou aqui o quanto que existia uma luta muito grande para não construir as barragens na região. E Maíra destacou um fato super importante. Nesse mesmo dia que ela se tornou mestra, ela teve 2 conquistas. Além de se tornar mestra, os quilombolas conseguiram conquistar algo que eles lutaram muito. Depois de 30 anos de mobilizações, a barragem não chegou nem a ser construída. Eles barraram junto ao governo e a órgãos como o IBAMA, porque os impactos socioambientais eram gigantescos. Essa luta dos quilombos do Vale do Ribeira foi importante, inclusive, para todos os quilombos do Brasil a conquistar o decreto de número 4.887 de 2003, que regulariza as terras dos quilombos brasileiros. O direito à terra quilombola aconteceu somente em 2003, enquanto que a elite branca, de origem europeia, teve seu território regularizado pelo Estado desde 1850, antes do fim da colonização, através de uma lei chamada Lei de Terras. Enquanto os negros, pós-escravidão, tiveram que lutar por terras e lutam até hoje, os brancos receberam elas de mão beijada. Depois disso, Maíra e seu companheiro decidiram ter uma filha,
Inza Macaya, que significa terra e floresta em Kikongo, uma língua banto. Além disso, ela decidiu seguir para o doutorado, estudando geoquímica, ecotoxicologia e ecologia, analisando a resiliência ambiental em espaços que foram impactados pela mineração. Hoje, Maíra é doutoranda em geociências e especialista em política e gestão de recursos naturais, atuando no racismo ambiental, nas mudanças climáticas e impactos em territórios quilombolas. Ela participa de pesquisas nacionais e internacionais sobre o clima, resiliência e desastres, sendo pesquisadora e consultora na área, e tem sido uma das pesquisadoras do racismo ambiental no Brasil. Ela se tornou o contrário daquilo que um engenheiro da barragem, anos atrás, disse que ela nunca seria: uma cientista com conhecimento técnico e ancestral. Obrigado por ouvir o podcast Deuses Cientistas. Ele não poderia ser eternizado sem vocês, minhas e meus ouvintes. E também não poderia ter acontecido sem a edição de Larissa Primo, roteiro e narração de Cananda Heller, pesquisa de Caroline Eulália, assessoria de Verônica Lima e através da realização da Universidade Afro-Latinas. Eu sou muito grata a vocês.